Temos esta parábola do Evangelho de hoje, que Jesus conta para nos mostrar a realidade do rico e do pobre chamado Lázaro. E o que Jesus quer mostrar com esta parábola? Jesus quer mostrar a realidade do provisório e da eternidade, né? A realidade da salvação e a realidade da condenação. E por isso ele usa destas duas figuras, de um homem rico e de um pobre chamado Lázaro. Quem é esse homem rico? O homem rico é um homem que não tem nome. O Evangelho não traz o nome do rico. Portanto, o que é o nome na Sagrada Escritura? E até hoje nós assim compreendemos. O nome é o que dá a nossa identidade. Quando a gente pergunta, quem é você? Você diz, eu sou Leandro, eu sou fulano, né? Ciclano, etc. Pois bem, o seu nome é a sua identidade. Portanto, esse rico não tem identidade. Ele não tem nome. É um homem que usa das riquezas que ele tem para o luxo desenfreado e para o egoísmo, né? Portanto, o seu pecado não é o fato dele ser rico, mas o seu pecado, o seu mal é o fato de usar das suas riquezas apenas para um luxo desenfreado e para um egoísmo exacerbado, né? Um homem que está unicamente centrado em si mesmo, um homem que pensa somente em si mesmo, um homem que só quer satisfazer-se a si mesmo. Ele não pensa outra coisa, ele não enxerga outra coisa além da sua satisfação, do seu prazer. Portanto, vejam, nós podemos chegar a esta conclusão, por quê? Porque a parábola diz, a parábola, como sempre, é uma história que Jesus conta, porque por detrás da história é que há os significados. O que significa? Porque esse rico só pensa em si mesmo? Porque esse rico só pensa em satisfazer-se a si mesmo? Só pensa nos prazeres desta vida, nada além disso? Porque ele fazia, diz a parábola, festas esplêndidas, né? Não é qualquer festinha não, festas esplêndidas todos os dias. Já imaginaram isso? Festas esplêndidas todos os dias? Esse rico só pensava no seu prazer, né? Esse rico só pensava nele mesmo. E ele estava tão centrado nele mesmo que ele não conseguia enxergar nada além dele. Ele tinha um pobre na sua porta, no chão, sentado no chão ali, na sua porta. E ele nem sequer percebia aquele homem que estava ali, sentado à sua porta, mendigando o alimento, de tão ocupado ou de tão centrado em si que ele estava, né? Meus irmãos, esse rico pode ser nós. Ah, mas não tenho dinheiro, padre. Pois é, mas existem outras riquezas, existem outros prazeres, existem outras realidades que muitas vezes nos fazem centrar-se em nós mesmos e nos esquecermos de olhar ao nosso redor, nos esquecermos de olhar e de perceber ao nosso redor e até mesmo acima de nós, que é o próprio Deus. Quando nós nos centramos em nós mesmos, o egoísmo é justamente esse, egoísmo, o eu no centro, o eu de certa forma exacerbado, uma deturpação do eu e mais ninguém, né? Portanto, o egoísta é o que pensa só em si, né? E ele não consegue enxergar nada nem ninguém além dele mesmo, nem mesmo a Deus ele enxerga, né? E depois nós temos um pobre, o pobre que tem nome. O rico não tem nome, mas o pobre da parábola tem. O pobre se chama Lázaro, né? Portanto, vejam, esse Lázaro aqui não é o irmão de Marta e Maria que depois Jesus ressuscitou, é outro Lázaro, né? É um nome que Jesus colocou naquele homem, porque é uma parábola, é uma história que Jesus inventou para falar de um significado. Isso é importante ter presente. Portanto, por que Jesus deu esse nome para esse pobre? Porque esse pobre,
representa a pessoa da qual ninguém se ocupa, só Deus. Só Deus se ocupa dele, ninguém olha para ele, ele está na porta do rico e o rico sequer o percebe. Portanto, esse pobre, ninguém se interessa por ele, ninguém se ocupa dele, só Deus se ocupa dele, só Deus é quem o ajuda. Portanto, por isso o nome dele é Lázaro. Lázaro é um nome grego, que é um nome abreviado de Eleazaro. Eleazaro, em grego quer dizer Deus o ajuda. Portanto, vejam, o nome do pobre é Lázaro, que quer dizer Deus o ajuda. Portanto, a identidade dele, a identidade desse homem é o próprio Deus quem o ajuda. Por isso ele tem uma identidade. O rico não, porque o rico, ele pensa só em si, e o rico tem a ilusão de que a vida consiste nos bens que ele possui e na vida desenfreada que ele vive, na satisfação simplesmente humana, nos prazeres desta vida. E os prazeres desta vida não dão identidade a ninguém, porque os prazeres desta vida eles passam, os prazeres desta vida são limitados. Portanto, os prazeres da vida, as coisas do mundo não dão identidade para nós. O que é que nos dá identidade? O que é que faz a gente ser aquilo que nós somos? Os valores, os valores morais, os valores cristãos, a fé, o bem que nós fazemos, a honestidade. Portanto, vejam, os valores nos dão identidade. Quando você fala aquela pessoa, pessoa boa, é a identidade dela. Aquela pessoa, pessoa honesta, identidade dela. Portanto, o rico não tem identidade, porque ele está centrado em si somente. O pobre tem. A identidade do pobre é aquele a quem ninguém ajuda, mas Deus o ajuda. Aquele a quem ninguém vê, mas Deus o vê, Deus o percebe. Aquele a quem é esquecido por todos, mas Deus não o esquece. Aquele que não tem valor aos olhos dos homens, mas é precioso aos olhos de Deus. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de chamar a atenção também para essa realidade da pobreza. A pobreza não é só uma pobreza social. Não, nós podemos dizer que há quem passe fome ainda, mas não tem só gente passando fome no mundo. Tem gente com outras misérias, outras fomes. Tem gente também na nossa porta, como Lázaro, miserável, mendigando também outros alimentos. Tem gente, ou tem miseráveis dentro da nossa casa, que estão mendigando também, mendigando a nossa atenção, mendigando a nossa ajuda, mendigando a nossa compreensão, mendigando o nosso afeto, o nosso amor, a nossa atenção, e nós não percebemos. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes como esse rico, tão centrado em nós. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita preocupação, eu tenho trabalho, eu tenho estudo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então não tenho tempo, não tem tempo. E é isso, o rico também não tinha tempo, porque ele tinha que preparar a festa. Acabava uma, começava a preparar a outra, de certo, durante a madrugada, porque se ele tinha festa todo dia, então quer dizer, ele não tinha tempo também. Nós também usamos essa desculpa às vezes, não temos tempo para perceber as misérias que muitas vezes estão à nossa porta, que muitas vezes estão à nossa porta. A pobreza da velhice, os velhos, os idosos, como o Papa Francisco tanto tem chamado a atenção, os idosos talvez hoje sejam os mais miseráveis. São aqueles que estão mendigando a nossa atenção, nossa compreensão, nosso carinho, nossa paciência, porque não é fácil, Ninguém suporta o idoso, ninguém tem paciência com ele, porque ele conta a mesma história várias vezes. Ele conta a mesma piada mais de 10 vezes. Ele quer que a gente ria como se ele estivesse contando, porque ele esqueceu que já contou, Então a gente tem que rir, porque, e enfim, porque ele atrapalha, ele incomoda,
Muitas vezes ele já não é mais útil, né? Ele já não serve mais para realizar nada, porque ele trabalhou uma vida inteira, mas agora ele já está velho, então ele não serve. Para o mundo de hoje, é alguém que não tem utilidade, é alguém que não tem utilidade, não é útil, portanto ele é descartado. É o pobre à beira da porta, mendigando, muitas vezes, a nossa atenção, etc, etc. Portanto, vejam, meus irmãos, a parábola pode nos fazer refletir muitas coisas, né? E aí vem esse é o início da parábola, o meio da parábola, que é a narração que mostra, né, a morte do pobre Lázaro e do rico. E aí que está, vejam, a narração mostra como que a injustiça terrena é invertida pela justiça divina. Depois da morte, aí é o contrário, né? Depois da morte, Lázaro é acolhido no seio de Abraão, na eternidade. Lázaro encontra o consolo, a bem-aventurança eterna, enquanto o rico termina no inferno, entre os tormentos, né? É atormentado para toda a eternidade. Vejam, meus irmãos, essa é a invertida, né, da injustiça terrena pela justiça divina. Portanto, o que nós podemos tirar do meio da parábola, desse ensinamento? Primeiro, que a vida, ou melhor, é preciso se corrigir em vida, porque depois pode ser tarde demais. O rico nos mostrou isso, né? Precisamos nos corrigir em vida, precisamos corrigir as nossas atitudes hoje, porque amanhã já pode ser tarde. E isso não é só para os idosos, isso é para o jovem, isso é para o ancião, isso é para o adulto, isso é para a criança, porque não existe idade para morrer, né? Antigamente a gente tinha uma visão, né, que só morria quando a gente ficava velho. Hoje a gente pode ser jovem, criança e pode morrer. Então a gente precisa se corrigir hoje. A correção de nós mesmos acontece hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. E o segundo ensinamento que o meio da parábola nos mostra é justamente o destino do pobre e do rico. O pobre que acreditou em Deus e nele confiou, nele, em Deus, terá a vida eterna, terá a bem-aventurança eterna, a herança eterna. E o rico que somente se entregou aos prazeres desta vida, o rico que somente se olhou para si, o rico que teve a ilusão de que a vida era aqui, e que tudo consistia aqui, e que ele deveria se preocupar somente com esta vida, e que vivia como se Deus nem existisse, jamais se aproximou de Deus aqui na terra, ele então permanecerá eternamente separado de Deus. E aqui é muito importante, meus irmãos, uma compreensão nossa. Primeiro, não é porque o pobre é pobre que ele vai para o céu, e não é porque o rico é rico que ele vai para o inferno, não é isso. Aqui não é a questão social, financeira que garante o céu ou o inferno, não. Não é porque ele é pobre que ele foi para o céu, e nem porque ele era rico que ele foi para o inferno. O pobre foi para o céu porque ele confiou em Deus, ele acreditou em Deus, mesmo diante de toda a miséria humana que ele experimentara aqui na terra, nada o fez separar-se de Deus, porque ele poderia ter se separado de Deus também. Ele já não tinha nada aqui na terra e poderia ficar ainda também sem nada eternamente, mas ele acreditou que essa miséria humana, por pior que fosse, teria um fim. Um dia ela teria um fim, porque em Deus está a nossa vida, em Deus está a nossa felicidade, em Deus está a nossa salvação. Ele acreditou. É isso que a parábola quer mostrar, que Lázaro acreditou no Senhor, acreditou em Deus, por isso foi levado por Deus. E o rico, não porque ele era rico que ele foi para o inferno, né, para os tormentos, ele só permaneceu aonde ele já estava. Essa é a verdade. Ele permaneceu onde já estava. Aqui na terra ele vivera como se Deus não existisse. Aqui na terra ele jamais buscou a Deus. Aqui na terra ele jamais acreditou em Deus. Aqui na terra ele achava que a felicidade, o bem consistia nos bens que ele possuía.
Aqui na terra ele acreditava que os prazeres estão somente nesta vida, que a salvação está aqui, que ele pode desfrutar de tudo isso aqui, e se enganou, se cegou de tal forma que, viveu assim. Então, o que ele, depois que ele morreu, ele só continuou, ele só permaneceu aonde ele já estava, separado de Deus. É ele que se separou de Deus, não é Deus que se separou dele, não é Deus que o condenou, porque Deus não condena, Deus salva. Deus já nos salvou, essa é a verdade, porque Ele enviou o seu Filho ao mundo, que assumindo a nossa condição humana, se fez em tudo igual a nós, menos no pecado, assumiu a nossa humanidade, morreu na cruz, derramou o seu sangue pela salvação da humanidade. Portanto, Ele já nos salvou, todos já estão salvos. Mas então alguém pode ser condenado? Sim, não porque Deus vai condenar, porque Deus salvou já a todos, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Mas é o homem que pode escolher permanecer separado de Deus. O homem é que pode escolher permanecer longe de Deus. O homem é que pode escolher permanecer longe da salvação. O homem é que pode negar-se à salvação. E aí ele se condena. É a gente que se condena, não Deus, E é exatamente isso que acontece com o rico. E vejam que o rico depois diz: pai Abraão, por favor, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e vir refrescar minha língua, não suporto mais essas chamas. Pai Abraão, por favor, mande Lázaro falar com os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, e eles estão lá, e eles vão vir para cá no mesmo lugar que eu estou, porque o que eles vivem lá é o que eu vivia, então, por favor. O que o pai Abraão diz para ele? Há um abismo entre nós. Há um abismo que nos separa. Nós que estamos aqui não podemos ir aí, você que está aí não pode vir aqui. Mas vejam, esse abismo foi o próprio rico que construiu na vida, na terra. Portanto, meus irmãos, cuidemos, porque a gente mesmo pode construir um abismo entre nós e Deus. A gente mesmo é que pode construir um abismo entre Deus e nós, impedindo que Deus chegue até nós, porque às vezes estamos tão preocupados com as coisas do mundo e tão iludidos com os prazeres da vida, e vamos se separando, vamos nos afastando, às vezes de um modo sorrateiro, sem perceber, A gente vem à missa, tudo, mas a gente não vive aquela fé, não vive realmente aquela comunhão com Deus. A gente vai criando um abismo nós mesmos, entre nós e Deus. A gente vai fingindo para nós mesmos que está tudo bem, fingindo para nós mesmos que estamos fazendo certo, justificando as nossas ausências, justificando os nossos erros, e vamos criando o abismo. Aí quando chega lá, depois que termina, pode ser tarde, aí já não adianta. Aí ele vai dizer, Deus vai dizer para nós: olha, você criou um abismo entre mim e você, é você que criou esse abismo. Eu tentei muitas vezes chegar, mas você cada vez ia se afastando mais. E por fim, a última parte da parábola, que é justamente essa, quando o rico pede que Abraão envie alguém, que envie um dos mortos, para que ressuscitem e vá alertá-los, os irmãos dele. E Abraão diz: não, eles têm os profetas, eles têm os pastores da igreja, eles têm quem anuncie para eles tudo isso. Não, eles não vão dar ouvidos, porque eles estão muito ocupados com aquelas coisas lá da terra, estão muito iludidos com tudo aquilo. Para chamar a atenção deles precisa uma coisa forte, pai Abraão, precisa que alguém ressuscite dos mortos, e aí sim eu acho que eles vão acreditar. Meus irmãos, já passou 2000 anos da parábola, e ainda há quem não acredite naquele que desceu do céu, se fez homem, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, e para muitos ainda quem é Jesus? Uma lenda, uma história, uma invenção. Jesus ressuscitou dos mortos, e a quem não ouça ainda Jesus ressuscitou dos mortos, e a quem ainda não acredite nele. Jesus ressuscitou dos mortos, e ainda há quem vive como se ele não existisse, como se ele não tivesse ressuscitado.
Então vejam, de nada adianta quando a gente está fechado em nós mesmos. De nada adianta quando a gente não consegue enxergar nada além do nosso querer, da nossa vontade. Não é assim, meus irmãos? Quando a gente está convicto de uma coisa, está vidrado naquilo, né? Quando a gente está obcecado por uma coisa, ninguém consegue enxergar nada além daquilo. Ninguém ouve nada, pode falar, vir todo mundo falar, e você não ouve, porque você está fixado naquilo, naquela ideia. Nem Jesus, nem um morto ressuscitando a gente ouve, pelo contrário, a gente acha ainda que é uma assombração, é invenção, e pronto. Então vejam, o final da parábola é para nos mostrar, ou nós nos despertamos, ou nós nos deixamos corrigir, ou nós procuramos ouvir a voz de Deus, ou nós deixemos de lado o provisório e busquemos a eternidade, ou será tarde demais. Portanto, nós que aqui hoje estamos ouvindo essa palavra, que esta palavra caia realmente nos nossos corações, nos ajude a confiar mais em Deus, nos ajude a não nos apegarmos tanto à ilusão das coisas da terra, dos bens da terra, não só bens materiais, mas a ilusão das riquezas, da ascendência, as ambições, enfim, que nada neste mundo nos atrapalhe, para que possamos enxergar sempre aquilo que é eterno, aquilo que permanecerá, que é o próprio Deus, para que assim possamos buscar a verdadeira alegria, não aquela que passa, mas aquela que permanecerá hoje e por toda a eternidade. Assim seja. Amém.